Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Falei em Colégio Teutônia e hoje está comigo o diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rickert. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Um bom dia, um saudoso bom dia a todos os ouvintes do Primeiro Jornal. Jonas, já são quase 10 anos à frente do Colégio Teutônia e agora você parte para um novo desafio profissional e a gente quer saber aí qual que é o desafio, como é que funciona, como é que foi o processo, inclusive, para chegar a essa direção executiva da Rede Sinodal de Educação. Pois é, 10 anos que passaram rápido, né? Foram 10 anos intensos, de muitas vivências, de muitas possibilidades, mas principalmente de muitas aprendizagens. O processo seletivo para essa nova função, na verdade, ele passa pela possibilidade de eu ter estado nesta instituição. Essa instituição que é muito plural, que tem muitas iniciativas e, portanto, como eu disse, nós acabamos nos envolvendo em muitas e diferentes circunstâncias que, ao final, sempre geram grandes aprendizagens. E isso me credenciou ao processo seletivo. Nós tivemos como Rede Sinodal um edital para que os diretores das escolas interessados pudessem se inscrever, concorrendo a esta vaga de diretor executivo. Eu fui convidado para me inscrever e o fiz lá no mês de maio. O processo seletivo andou durante os meses de junho e em julho deste ano, então, esse processo se encerrou e meu nome, dentre os inscritos, foi o nome escolhido, mas deixar muito claro aqui, não que eu pudesse ou que eu estivesse na condição de ser melhor, porque os candidatos todos estavam à mesma altura e muito bem equilibrados, mas alguns elementos foram decisivos e aí eu volto a dizer, né, as vivências de Teutônia acabaram sendo significativas pela pluralidade dos contextos que eu vivi aqui. E isso me credenciou então a esta nova etapa, que eu assumo com alegria, com muito entusiasmo, mas também com muita expectativa, né? Porque é uma função nova, ela tem outros desdobramentos, e quando nós vamos para uma nova frente, para um novo desafio, a gente sempre tem aquela sensação de que não estamos preparados, né? Mas vamos lá, vamos encarar o desafio com muita alegria e com muita fé. Colégio Teutônia é uma das instituições que fazem parte da Rede Sinodal, que é composta também por vários educandários. Explica para quem nos ouve como é que funciona essa relação entre Rede Sinodal e escolas, para quem não está tão inteirado, para quem não tem essa relação direta como as famílias que têm os alunos lá no colégio. De uma forma muito simples, nós precisamos entender o Colégio Teutônia como um projeto de igreja, ou seja, nós temos como nossa instituidora, lá em 1952, a Comunidade Evangélica Paz de Teutônia. E as nossas escolas, lembrando da imigração alemã, quando aqui ao Brasil os imigrantes chegaram, se construía uma escola que aos finais de semana funcionava como um templo religioso. Então a educação para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, ela sempre foi um ponto ponderante, ou seja, ela sempre esteve numa premissa máxima: precisamos educar nossos filhos, precisamos escolarizar nossos filhos. E daí surge um departamento que vai se ocupar com a educação, que vai se ocupar com a formação, que vai se ocupar com a escola, dando suporte às atividades escolares dos mais diferentes gêneros. Essa instituição, há anos atrás, era chamado de Departamento de Educação da ISLB. E esse Departamento de Educação, lá na década de 90, foi remapeado a sua configuração e o seu nome passou a ser Rede Sinodal. Sinodós, ou seja, lá do grego, caminharmos juntos. Então a Rede Sinodal, ela é um ente que presta serviços, presta assessoria e está à disposição das 50 escolas que estão filiadas à Rede Sinodal, ou seja, que tem seu vínculo confessional com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Essas instituições estão presentes nos estados preponderantemente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 4 unidades no estado do Paraná, uma no estado de São Paulo e uma no estado de Mato Grosso. E nós aqui em Teutônia, muitas vezes nós ouvimos falar que o Colégio Teutônia terá o Encontro Nacional de Conjuntos Instrumentais, terá a Olimpíada Nacional, terá o Encontro Nacional de Corais, terá a Mostra de Teatro. Estes todos são programas que são organizados pela Rede Sinodal de Educação e são sediados nas escolas vinculadas à rede. Então, essa vivência é muito rica.
Também, quando a gente fala em nível docente, nós temos um grande programa de formação nas diferentes áreas, e esses programas de formação são capitaneados pela rede sinodal, ou seja, são organizados por esse ente com o apoio das escolas e são sediados num rodízio de escolas. Então, no ano de 2022, nós tivemos aqui um encontro de equipes pedagógicas e direções da rede sinodal de educação que foi sediado pelo Colégio Teotônia. Então, é uma gama de programas e serviços e uma interlocução muito intensa da diretoria, do diretor executivo com os diretores das unidades, né, das escolas, aproximando interesses, compartilhando experiências, compartilhando vivências, né. Muitas vezes nós temos dentro da rede projetos que funcionam muito bem, por exemplo, lá em Santa Rosa. E a gente olha para esse projeto e diz, poxa, esse projeto seria muito importante tê-lo lá em Teutônia, daria muito certo. E a gente faz essas aproximações, essas conversas, a gente faz essa interlocução, a gente proporciona as visitas para que esses programas sejam compartilhados. E nesse contexto de escolas da rede sinodal, há muita riqueza sendo produzida, há muito conhecimento, temos profissionais fantásticos que estão capitaneando, liderando circunstâncias, projetos, trazendo inovação para dentro das escolas. E toda essa riqueza ela pode ser otimizada e pode ser trabalhada como um conjunto de ações, minimizando, ou seja, não permitindo a maximização de custos, mas sim a minimização de custos. Por quê? Porque os programas entre a rede ou entre as escolas, eles nunca são cobrados de escola para escola, ou seja, a gente se entende como uma rede de escolas co-irmãs, ainda que todas elas tenham sua autonomia de gestão administrativa e sua autonomia de gestão pedagógica. Diretora, já são quase 10 anos à frente do Colégio Teutônia. Eu acho que vale a gente fazer uma retrospectiva também de melhores momentos para ti. Além desses encontros a nível de rede sinodal que você citou, quais são alguns momentos marcantes que você leva com você? Claro que não dá para citar todos, né? Pois é, quando eu penso nisso, eu diria que os 10 anos foram marcantes. Foram, quando você dizia há pouco, Colégio Teutônia eu vivo aqui, eu realmente vivi intensamente esses 10 anos de Colégio Teutônia. E cada período tem suas marcas, mas eu penso que de uma forma geral, o crescimento da instituição é um motivo de muita realização pessoal. A instituição cresceu muito nos últimos anos. Nós tivemos muitos programas que nós ofertamos à comunidade, a exemplo do Fórum Tecnológico do Leite, do Festival de Música, do projeto de atletismo que é aberto à comunidade. Mas principalmente eu quero referenciar aqui os processos de qualificação pedagógica e formação continuada. Esses são vibrantes porque eles estão na centralidade do fazer da instituição. E uma outra questão que me entusiasma muito e que eu não participarei mais diretamente são os novos projetos da instituição. Eles estão organizados, nós temos pessoas à frente de todos estes novos projetos, mas de uma forma ou outra eu acabava participando de cada um deles, e esses projetos me entusiasmam muito. Ontem à noite nós inauguramos o novo galpão de confinamento leiteiro da Granja. É um projeto que nós sonhamos há muitos anos e ontem ele se tornou realidade. Então eu ainda tive a possibilidade de estar junto, de participar, de inaugurar, mas outros virão e eu não estarei aqui, mas serão importantes para a comunidade. Então esta também é uma frente que me realiza muito, que me entusiasma muito e da qual eu sentirei muita saudade, porque está no DNA desse colégio empreender, crescer, inovar e buscar desafios para que possa qualificar sempre e mais uma vez as suas ações. Pensando a educação, que já se adaptou tantas vezes, e eu digo no sentido tecnológico, nós, as pessoas, também mudamos. A gente enfrentou recentemente, inclusive, pandemia. Quais são os desafios da educação hoje? Os desafios da educação são muitos e variados, e são das mais diferentes ordens. Mas eu diria que na centralidade da função de um colégio, como a instituição Colégio Teutônia, nós precisamos olhar e intensificar o trabalho para a formação de lideranças. As lideranças são centrais no desenvolvimento das nossas comunidades, das nossas sociedades, das nossas cidades. As lideranças entusiasmam,
elas estão à frente, elas inovam, elas empreendem. E se nós olharmos para o histórico da nossa instituição, nós perceberemos muitas lideranças, homens, mulheres à frente de muitas iniciativas, não só de ordem empresarial, mas também de circunstâncias de ordem social. E esse me parece ser um legado importantíssimo do Colégio Teutônia, da Fundação Agrícola Teutônia, que também é neste momento um grande desafio. Nós vivemos uma crise no mercado de trabalho que perpassa não só pela qualificação, mas pela qualificação que tem por extensão o comprometimento, a dedicação, a entrega, que muitas vezes entra em conflito com valores e com princípios, com missão, com visão das instituições, e nós precisamos fazer esse trabalho, que é um trabalho de gente para gente, mobilizar. E o Colégio Teutônia hoje está com programas socioemocionais dentro do seu currículo, buscando essa condição de sensibilizar para a educação da liderança, mas também não podemos, é claro, deixar de lado o conhecimento de ordem cognitiva, que fará parte, do desenvolvimento das ações daqueles que para o mercado de trabalho forem com distinção, com qualificação. Mas eu apontaria sim o trabalho de lideranças como um grande desafio, e aí as vivências, as múltiplas vivências são tão importantes para desenvolver e potencializar pessoas. E esse é um caminho que eu vejo o Colégio Teutônia fazendo com muita segurança e com bastante lucidez. Diretor, você falou antes da expectativa de assumir o novo cargo, Agora nós falamos dos desafios da educação. Qual é a relação que você faz, assumindo agora a direção executiva, as novas tarefas, na forma de ajudar e de colaborar com essa formação de novas lideranças? Eu acho que nós precisamos restabelecer um elo muito importante com as nossas instituições sinodais, que é a interlocução. E me parece que essa será a grande tarefa deste diretor executivo que assume esta função a partir de janeiro, 16 de janeiro, que é ir ao encontro das escolas, perceber o que as escolas têm de potencial, compartilhar esses potenciais, e onde estão as fragilidades também buscar, em forma de parcerias, ajudar a contemplá-las para que a gente possa evoluir num contexto geral. Quando nós olhamos para as escolas sinodais, é importante dizer que nós talvez vivamos o melhor momento da história de nossas instituições, porque todas elas cresceram durante o período de pandemia e cresceram durante o período de pós-pandemia. Isto, de uma forma muito humilde, significa dizer sim que, de alguma forma, nós estamos dando uma mensagem para a nossa sociedade e de que, de alguma forma, está havendo efetividade no trabalho e nas nossas entregas. No entanto, nós também vivemos ameaças, vivemos circunstâncias com as quais nós devemos nos ocupar, que são as ameaças, que são as circunstâncias de mercado. Há muita coisa vindo por aí, há muita coisa boa vindo por aí, mas nem tudo que vem novo, bom é. E nós temos que estar muito atentos a isso. Quando nós falamos de formação de lideranças, nós diretamente estamos dando uma mensagem para aquilo que é um desejo de uma parte da sociedade, que é o homeschooling. Como nós vamos desenvolver lideranças fazendo escola dentro de casa, não tendo mais as vivências plurais da coletividade? Eu já disse isso aqui num outro momento e faço questão de trazer de novo essa pauta. A instituição escola, não o Colégio Teutônia, todas as instituições escola, mas as instituições escolares são o reduto final das vivências coletivas. Nenhum espaço ensina mais na coletividade por 200 dias letivos a cada ano, pelo mínimo de 800 horas, então são convivências intensas, onde a gente ensina a sociabilidade na mais pura essência, é na escola, porque é lá que se exacerbaram todas as condições emocionais, todas as condições psíquicas, todas as condições cognitivas. Então estas vivências no espaço escolar, elas realmente são muito significativas. E o homeschooling vem e virá em algum tempo como uma oferta de formação dentro das nossas casas, mas nós como Rede Sinodal temos um posicionamento muito claro, muito direto, dizendo que não será a solução para isso que nós vivemos hoje no contexto de nossas cidades.
Tivemos um pequeno exemplo disso com pandemia, né? A gente percebeu como as crianças foram afetadas com essa falta de contato. Exatamente. Eu acho que aí você faz uma boa rememorização do período pandêmico, onde o que nós mais queríamos era voltar para a escola. E não se falava em conteúdo, não se falava em aulas de física, de matemática, mas se falava muito na necessidade de voltar para a escola, porque lá se teria significativamente um conhecimento de novo elaborado, significado dos conteúdos de física, dos conteúdos de história, de geografia e tantas outras frentes mais. Diretor, sucesso, parabéns para ti. Aproveitando já, Feliz Natal, próspero Ano Novo, leve nosso abraço a toda a equipe do Colégio Teutônia. E eu deixo um espaço agora também para as tuas considerações finais. Eu não posso deixar de agradecer a todas as pessoas, a todas as instituições, a todos os parceiros com quem eu pude me relacionar nesses 10 anos em que em Teutônia estive. Teutônia é uma cidade fantástica, é um lugar maravilhoso para se viver. Este projeto que eu assumo agora, ele é um projeto de tempo de início e de fim. E está nos nossos projetos de família um dia voltarmos para Teutônia. Possivelmente não para trabalhar, mas para morar. Amamos essa cidade, amamos a instituição onde eu trabalhei, deixo grandes amizades que certamente serão eternizadas e quero também desejar a você e a todos os ouvintes um abençoado Natal, lembrando da centralidade desse Natal, que não são os presentes, que não é tão ou somente a presença ou a figura do Papai Noel, mas é esse nascimento do menino Jesus Cristo que nos renova as esperanças, que nos conforta os corações, que alivia as nossas angústias e que nos faz olhar para 2023 com o entusiasmo de um novo ano repleto de possibilidades e que seja para todos nós de grandes realizações. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Rádio Tirol por todas as oportunidades de falarmos da nossa instituição aqui, de trazermos informações deste colégio que neste ano encerra suas celebrações dos 70 anos com muita alegria e desejos de felicidades a todos nós. Vou desejar um até breve, porque eu espero que a gente possa falar de rede sinodal por aqui ainda. Seria uma alegria. Até breve, Feliz Natal.